Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fuga pra Salinha, o nosso bate-papo científico aqui na Unisc TV. E hoje um episódio super especial aqui, o nosso primeiro collab nessa nova estruturação aqui da Unisc TV com os nossos podcasts, recebendo a Bruna Schaeffer, que é enfermeira e doutoranda aqui do Programa em Promoção de Saúde e uma das hosts também do Ciência de Bolso. Obrigado, Bruna, pela tua presença. Então, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com a Indiara e estar aqui com o Bruno. Estou aqui representando, então, o Ciência de Bolso e também o Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde aqui da Unisc. Isso aí, muito obrigado. A gente ficou bem feliz com o aceite de vocês no nosso convite. A ideia aqui hoje é fazer um bate-papo sobre o Outubro Rosa, né? Um assunto bem delicado de se conversar, que a gente precisa ser falado, né? Indiara, nossa especialista hoje, é especialista em oncologia, né, Indiara? Muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco também hoje. Boa tarde a todos. Então, eu que fico muito feliz, né, e agradeço imensamente pelo convite. Falar sobre esse tema, Outubro Rosa, né, para mim é sempre uma honra tratar desse assunto, né, visto da importância dele para as mulheres, né? É bastante importante. E fechando nossa mesa, direto, o nosso primeiro link internacional, direto da Polônia, a Valéria. Tudo bom, Valéria? Tudo certo? Olá, pessoal. Boa noite aqui para mim, boa tarde aí para vocês. Estou muito feliz de estar participando desse primeiro episódio, né, com uma collab tão importante, ainda mais num mês também tão importante, principalmente para as mulheres, né? Falando aí sobre prevenção, né, diagnóstico, enfim, pautas relacionadas ao câncer de mama. E as meninas vão falar um pouquinho mais, eu li, né, agora, que também está falando sobre também prevenção de câncer de colo de útero também, né, não só Outubro Rosa pelo de mama, mas também pelo câncer de colo de útero. Então, deixar para as meninas falar e muito obrigada pela presença de vocês, espero que seja um episódio bem instrutivo aí para todo mundo. Isso aí, a gente está bem feliz então com a nossa mesa cheia, virtualmente, a Valéria distante, mas está pertinho da gente aqui. A gente agradece todo o pessoal. Botei rosinha aqui, ó, para ficar alusivo. A gente agradece o pessoal da Unisc TV pelo todo o esforço, fazer o link aqui direto. E, Diário, a gente vai conversando aqui, vai batendo um papo. E a ideia aqui é trabalhar um pouco, como a Valéria falou, da questão da prevenção, tecnologia, ciência, sobre esse tema, né? Eu queria que conversasse um pouco assim sobre como citar essa evolução dentro da ciência, do diagnóstico, do pré-diagnóstico, da detecção dessa doença que acaba afligindo tantas mulheres, né? Perfeito. Primeiramente, assim, a questão do Outubro Rosa traz uma conscientização muito grande, né, para nossa população. Né, o Outubro Rosa ele existe desde os anos 90, aí, então a gente está há um bom tempo já em desenvolvimento e cada ano trazendo mais forte esse tema, essa campanha. Justamente, né, para a gente conseguir aí que as mulheres busquem, né, o quanto antes a detecção aí de uma possível patologia, né? A gente tem fases, né, para chegar no diagnóstico, visto que é o médico que dá o diagnóstico, né? Eu como enfermeira, a gente acaba acompanhando, né? Eu trabalho na oncologia do Hospital Ana Nery hoje, né? Na parte da quimioterapia, e a gente acompanha esse processo já de chegada. O que a gente vem percebendo, assim, ao longo dos anos, né? A conscientização, acesso à informação, né? As mulheres, elas estão mais encorajadas, né? A irem buscar ajuda, né? E os tratamentos também, né, conservadores estão mais disponíveis também. Então, ela vem numa evolução muito interessante, né? Não é mais já vem se desmistificando muitas questões em relação ao tratamento de câncer de mama. Isso é muito bom e talvez por isso a busca também vem sendo maior. Né? O conhecimento, esse suporte. Esses programas como o Outubro Rosa, tu acha que ajuda a incentivar a busca por esse pré-diagnóstico, conhecer isso? Sim, para mim foi muito nítido nesse sentido, porque assim, desde 2018 existe uma lei, né, em que se deve propor ações públicas, né, de prevenção, de conscientização. Então, desde ali a gente vem percebendo, né? E para mim foi muito nítido na minha pesquisa, né? Na minha pesquisa do mestrado, né? Que é a avaliação, né, da qualidade de vida
correlacionada aí ao câncer de mama e o tratamento de quimioterapia. E, desculpa, mas para dizer, já que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto e fazendo esse parêntese pro Outubro Rosa, porque aqui no Brasil, né, a gente tem uma estimativa de que entre aqui 2023 até 2025 sejam diagnosticados em torno de 73 mil casos. Então, tá discutindo sobre isso é bem importante. É um número bem grande. Uhum. Exato, porque a detecção precoce é o que vai fazer a diferença nesses casos. A gente ainda tem um número expressivo, né? É a patologia que ainda causa mais óbito no Brasil, na mulher, né? Exceto em algumas... Posso fazer uma pergunta já em relação a isso, meninas? Claro, fica à vontade. Você comentou. Eu entrei aqui na Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, achei bem interessante ali como que eles trazem os dados e bem atualizados, né? Me corrijam também se não for assim. E em relação a isso que você ia comentar agora, em relação à mortalidade, eu me surpreendi bastante assim com alguns números, então eu vou citar eles aqui, eu gostaria que, né, você comentasse um pouco mais sobre isso. Eu vi assim que, né, globalmente, em relação à incidência ali, a Ásia é bem representativo, assim, 43%, seguindo por Europa, 24%, América do Norte, 13%, e América Latina e Caribe com 10% de incidência de câncer de mama. Aí, pensando em América Latina e Caribe, né, 43% é de incidência só no Brasil, então... Da América Latina, assim, o Brasil representa quase a metade de incidência. Eu achei esse número bem alto, assim. Aí eu queria perguntar, assim, porque aqui a gente faz mais diagnóstico, a nossa assistência à saúde e campanhas de prevenção são melhores, e por isso tem esse grande número de diagnóstico. E também já puxar para esse assunto que você comentou em relação à mortalidade, que daí do Brasil, desses 43% de incidência, ali pelo que o gráfico mostrava, 37% de mortalidade, eu também achei bem alto, assim, então ele é um câncer ainda que tem muito associado assim, à mortalidade, ele leva realmente a isso, né, como que acontece essa relação, para não chegar, né, num caso tão extremo, enfim, abordar de um aspecto geral, assim, esses números. Assim, ó, o câncer, né, por isso da importância da campanha, né, da campanha do Outubro Rosa, da detecção precoce, né? Tudo que a gente descobrir com maior brevidade possível, maior chance de cura, né? Isso é, né, mais do que estatístico, né? E a questão do número de diagnóstico, sim, a gente tem um programa pelo SUS, né? O SUS, ele tem um fluxograma aí de rastreio bem efetivo, né? Desde quando a mulher sente, né, faz o autoexame de mama, que deve ser uma vez por mês, pelo menos, né? Em qualquer parte do mês, então não tem o período específico para isso. No momento que ela sente o nódulo, né? Fazer aí a mamografia, já é encaminhada para mamografia, dependendo do BIRADS que dá, que é o resultado, né? Aí é encaminhado, então, para uma punção, né? Que é uma biópsia, ou não, né? E aí é feito o diagnóstico, né? O mais precocemente possível. Daí, dependendo do tamanho, né? Se é maligno ou não, aí o médico vai definir, né? A conduta em si. Mas o que eu venho percebendo que o estilo de vida também, né, vem influenciando muito fatores hereditários e fatores hormonais. Né? Isso são questões que realmente a gente acomete muito nossa população. Estilo de vida está falando, tipo, alimentação, hábitos saudáveis, exato, fumar, beber, isso está correlacionado a... Sono, qualidade de sono, né, também está bem correlacionado a isso, né, exposição hormonal, exposição a oncopromotores, que a gente chama, né. Então, são diversos fatores. Para todos os tipos de câncer, ou tem algum risco, alguma questão ambiental mais relacionada ao câncer de mama em si? Questão não, ambiental é meio geral, assim. Mas, claro, eu acho que o tabagismo, questão hormonal, questão hereditária,
também são fatores mais... A genética é um contribuinte bastante importante. É um contribuinte, mas hoje, assim, a gente não pode dizer, assim, que, foi exatamente disso, né? É multifatorial, né, as causas. A Bruna antes estava falando, aqui nos bastidores, nos trouxe um dado bem importante, né, Bruna? Não sei se tu pode falar da questão do Brasil com relação às porcentagens, ali que a Valéria falou dos 37%, mas a nível América Latina é um pouco diferente, né? Na verdade, tem uma pesquisa, saiu no El País, que... os 3 países, Brasil, Estados Unidos e Espanha, são os países com maior índice de sobrevivência comparado a outros países aqui no mundo. Então, mostrando que o nosso sistema, a saúde pública, ela é muito efetiva. Tem outros países subdesenvolvidos, ali eles fazem uma comparação com a Mongólia, que daí o índice de sobrevivência lá fica em torno de 50%. Então, mas aqui bem baixo. Uma situação bem diferente, né, em relação ao sistema de saúde, né, eu acho que tudo isso influencia. Mas imagina, a gente está comparando, de qualquer forma, Brasil, Estados Unidos e Espanha, são 2 países de primeiro mundo, né, Europa, Estados Unidos e Brasil. América Latina. América Latina, né, então mesmo assim o Brasil ainda está num ranking... Bom, ótimo, né? Pensando que a gente tem o SUS, né? Tudo, né? Então, assim, hoje, onde eu atendo, né, mais de 80%, assim, é SUS, né? E as mulheres, assim, o que vem chamando muito a atenção, né, é que às vezes demora um pouquinho para chegar até nós. Ainda há algumas questões a serem melhoradas, né? A gente sabe que sim, né? Às vezes há sobrecarga mesmo do sistema, né? Mas as mulheres vêm procurando, né? Então, existe uma definição do tamanho de tumor para ser uma quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante, que é antes da cirurgia, né? Ou depois da cirurgia, o tratamento quimioterápico. Isso é definido muitas vezes pelo estágio da doença já. Então, para ter um tratamento mais conservador possível da mama em si. Porque tem toda a questão da autoimagem, enfim, né? Prognóstico. Então, o que puderem ser conservadores e manter, né, a autoimagem da mulher, vem se buscando, né? A gente já falou ali, boa parte, 80% onde trabalha é SUS, né? Existe uma diferença da questão desse pré-diagnóstico, a mulher chegou ali no SUS e a mulher chegou na questão privada. Essa linha é basicamente a mesma? Eu sei que talvez alguma coisa de velocidade de entrega de algum diagnóstico possa mudar, mas essa velocidade, eu quero saber assim, os parâmetros são os mesmos estabelecidos? Existe uma regra? Assim, existem alguns exames, né, que definem um prognóstico que pelo SUS não temos, né? Por exemplo, o BRCA1. Né? Não tem pelo SUS disponível. Né? E ele vai definir o prognóstico. E ele tem um valor agregado alto? E ele é um valor bem elevado, né? Então, pelo SUS não temos disponíveis. E as pacientes que têm convênio podem fazer esse teste, é um teste genético, né? E isso define o prognóstico muitas vezes. Porque ele positivando... Aquele bem reconhecido pela Angelina Jolie, não? Exatamente. Isso. É o método que a Angelina Jolie utilizou para fazer uma profilaxia cirúrgica, né, precoce aí, para não desenvolver o câncer de mama. Mas foi quando ela retirou os dois, né? Isso, porque ela já estava com essa alteração genética, ela iria desenvolver essa doença. Então, é uma busca, né? Ela foi antes do... Isso, ela foi antes. Então, existem testes genéticos que a gente pode agregar aí numa profilaxia mais efetiva, que ainda é a nossa busca, né? Ainda não temos. Né? Essa semana, ainda em virtude, né, das campanhas do Outubro Rosa, tivemos uma promoção de uma empresa, né, particular lá no hospital para disponibilizar para as pacientes que estão em tratamento. Então, a gente, no momento, está fazendo esse teste para as mulheres, né, pelo SUS, sem custo nenhum. Foi uma empresa que disponibilizou para o Hospital Ana Nery, então, para as mulheres que foram diagnosticadas de abril para cá. Então, bacana. Muito bom. Então, essa é uma das buscas. Que foram diagnosticadas com câncer de mama para fazer... Isso, para ter uma profilaxia mais efetiva, né? E os testes genéticos, eles estão em alta. E eles estão fazendo toda a diferença. Toda a diferença. Porque daí a busca também, às vezes, é sobre imunoterapias, né?
o maior medo do público é o tratamento de quimioterapia. Tô diagnosticada, nem vou atrás, né? Não vou fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair, toda aquela história. Só que hoje em dia tá tendo muita evolução em relação aos medicamentos também, né? A gente tendo testes genéticos, moleculares, os médicos, eles conseguem direcionar melhor, para uma imunoterapia, né? Que os efeitos colaterais são bem menores que uma quimioterapia, por exemplo. Sim. Né? O que tu poderia só explicar, assim, eu já ouvi falar muito também da imunoterapia, né? É uma alternativa bem recente, assim. Eu sei que tem casos que ela pode ser ofertada, tem casos que não pode. O que seria a imunoterapia e quando ela é uma alternativa, quando que não é? Qual paciente se encaixa ou não para estar recebendo esse tratamento? Assim, ó, muito é critério médico e dependendo do estágio da doença, né? Se o médico, né, por exames moleculares, perceber que a pessoa não vai ter uma boa resposta a uma imunoterapia, ele já inicia só com a quimioterapia, mas é muito difícil isso acontecer, né? Falando de pacientes mais convênios, né? Pacientes SUS, alguns testes não são realizados, ainda não são disponíveis, né? E daí, então, é ofertado aí a imunoterapia. O que é a imunoterapia? A mulher, ela desenvolve uma imunidade contra a própria doença. Então, o corpo entende como, entre aspas, uma vacina sobre aquela doença. Começa a combater de forma natural. Isso. Então, ela acaba evitando, né, então, a progressão da doença também. Pelo SUS, a gente tem, né, para um tipo específico, né, que existem diversos tipos, né, e subexpressões de câncer de mama, né, não é só um tipo, a população acha, é só um tipo de mama, não, existem diversos tipos e também existe luminal A, luminal B, que é de acordo com a classificação de proliferação celular, né, tá com muito crescimento, né, não tá, então já é classificado como A ou B, enfim. Mas voltando sobre a imunoterapia, a gente tem um tipo específico para HER2 positivo, né? A gente tem o anti-HER, né, que é o Herceptin trastuzumab, que ele é disponibilizado, então, pelo SUS, né, em tratamentos mais críticos, assim, por enquanto, né? Mas traz uma qualidade de vida, né? Uma longevidade maior sobrevida global, né? Pode diminuir tempo de tratamento? Nesse caso, hoje, em muitos casos, na verdade, já são paliativos também, mas deveria ser, né? A ideia, a busca é que sejam já antes, né? Que sejam tratamentos curativos. Mas uma coisa que é importante, né, é de estar desmistificando que aquele momento em que a pessoa recebe o diagnóstico de câncer de mama, de que isso não é o fim. Não, tem muito a ser feito, né? Isso não é o fim. Exato. O tratamento também, ele não é o mesmo para todo mundo. Como então a Indiara estava fazendo esse gancho, tem essas definições. Como que tu falou que agora do teste genético, não é o teste genético, desculpa, mas tem definições do grau ou do tipo. O luminal A, o luminal B, isso. São o grau, né, de proliferação celular. Daí tem o triplo negativo, que ele é negativo para receptor de hormônios, né? Então não é hormonal, enfim. Então o tratamento ele vai ser diferenciado. Então cada caso é um caso. Cada caso. Antigamente, né? Tu vê que até a parte cirúrgica melhorou. Isso que eu queria saber, essa questão histórica mesmo, né? Se a gente puxar lá dos anos 80, 90 para cá, se evoluiu muito nisso. Muito. Os processos cirúrgicos. Terapêuticos, tudo. Então antigamente, assim, o que faziam, né? A mama toda fora. Tirava tudo, né? Tirava aqui da axila, linfadenectomia, mastectomia total. Não, hoje não é tão assim, né? É a questão conservadora, né? Então, se buscou, né? Falando bem a critério dos médicos, isso, é claro. Né? Eu, como enfermeira, acompanho muito isso, mas fica muito a critério deles. Mas percebo a busca da preservação da mama, né? Da autoimagem.
representativo, né? Eu sei, é importante para a imagem feminina. Então, eu acho interessante também ter essa sensibilidade, assim, né? Esse cuidado, né? De se manter essa característica, né? Que para autoestima é bastante importante, assim. Bom que tem essa visão, né? E a gente, dos profissionais. Desculpa, e a gente tem também, pelo SUS, restauração mamária, tá? Então, a gente também tem ali os mastologistas disponíveis, então eles ajudam, né, a realizar essa colocação aí de prótese mamária, caso tenha sido necessária aí uma mastectomia radical, né? E então elas conseguem ter, né, a sua dignidade, digamos assim, de imagem novamente. Tu falou, eu acho que é importante ressaltar, né, a questão da quimioterapia, que é bastante invasivo, né? Mas esses medicamentos que se trabalham também evoluíram ao longo do tempo, né? A forma como ele reage no corpo hoje da mulher, acredito que tenha mudado, porque a gente via que na parte da quimio dá um abaixo, assim, um pouco da... O que acontece, né? Existe uma avaliação clínica médica muito criteriosa, né? Os médicos, então, eles avaliam esses pacientes todos os meses, eles são pesados, clinicamente, exames. Então, feita uma bateria de exames para ver se esse paciente está em condições de receber um tratamento quimioterápico. A dose dos medicamentos são ajustadas todo mês, toda consulta. Entendi. Desde que seja aí... Entre sessões se fazem exames, né? Para ver como é que tá. Isso. Tudo a resposta, para ir ajustando, né? Isso. Então, assim, tudo é controlado, né, clinicamente. Claro, alguns efeitos colaterais são esperados. Só que a intensidade a gente não sabe. Então, a intensidade que pode ser o impacto na qualidade de vida desses pacientes. E daí, no momento que a gente tem uma intensidade, por exemplo, de um efeito colateral, de diarreia, de vômito, aí a equipe multidisciplinar também se faz muito presente, isso, para poder melhorar, trazer a qualidade de vida desse paciente. A gente está falando, né, Bruna? Cada organismo reage de uma forma, e aí, porque às vezes a gente tem isso, assim, tem o diagnóstico de câncer, já pensa no pior desfecho, mas a gente também tem que estar pensando e levando em consideração que as coisas estão avançando. Depois, se tu puder falar um pouco sobre a pesquisa clínica, claro, elas vão avançando, diagnósticos. A gente tem agora, por exemplo, a equipe multidisciplinar muito mais presente do que a gente tinha anteriormente. Então, o papel do nutricionista, às vezes, é fundamental nisso. Isso que eu ia falar, a questão, a medicina evolui muito, né, com o passar do tempo. E dos anos 2090 para 2020, foi um salto gigantesco também, né? Então, quando a gente via aqueles filmes lá de vários profissionais numa mesa discutindo o assunto, não é mais um filme, é real. É real, é isso aí. Né? Trazendo só a questão da pesquisa clínica, tá? Hoje aqui em Santa Cruz, tá? Vamos já falar da nossa localidade, né? Ótimo. A gente tem 2 centros de pesquisa clínica, né? Então, a doutora Bianca Vaz é responsável pelas 2 centros de pesquisa clínica. Então, é trazido, então, medicamentos que estão sendo utilizados fora do país ainda, né? Então, eles não são utilizados aqui. Eles só precisam de um número X de pacientes que utilizaram para ele poder, então, ser comercializado. Mas são medicamentos mais novos. Todos os medicamentos mais avançados. E já passaram pelo processo de homologação, aprovação de Anvisa. Eles já são medicamentos validados. Eles já estão prontos para ser utilizados. Não é teste. Não é teste. Isso que as pessoas precisam entender. Entrou no protocolo de pesquisa, é teste. Não é teste. Já foi testado, só que precisa de um número X de pessoas para que possa comercializar. Isso é importante destacar. Isso. Só que uma coisa... Porque é o futuro da oncologia, é a pesquisa clínica. São os novos medicamentos, né? Que trazem menos efeitos colaterais, né? Maior qualidade de vida, maior longevidade. Hoje a gente tem como uma estrela, né? A cura, mas nem sempre... tu tem, né? Pode ter uma doença, mas não necessariamente tu estar doente. A gente diz muito isso. Eu tenho um diagnóstico, mas estar doente é outra situação, né? Então, no momento que tu faz um tratamento, né, crônico, né, prolongado, mas tu tem uma qualidade de vida, tu não está doente. Tu está em tratamento. Entendi, né? Então, isso que é importante a gente trazer.
E os novos tratamentos, eles trazem muito esse viés, essa possibilidade, né, de longevidade. Claro, cura é sempre a primeira busca, mas isso depende muito do estágio em que a mulher descobre, né, da busca precoce, por isso que o autoexame é importante, por isso que a mamografia depois dos 40 anos, uma vez por ano, é importante, o SUS preconiza isso. Então, essa busca, quanto antes a gente descobrir, maiores chances de cura, né? Então, a gente tem tudo... Esses tratamentos entrariam naquilo que se chama, eu sou bem leiga no assunto, né? Então vou falar em palavras leigas assim também. Entram naquilo que se chama de medicina personalizada, onde a pessoa faz um tipo de exame, faz o diagnóstico de um tipo de câncer, e daí o tratamento vai ser diferente? Como que é isso? Não, já são medicamentos que são utilizados para um determinado grupo. Por exemplo, pacientes com triplo negativo, né? HER2 negativo, que é uma superexpressão, né, do câncer de mama. Então, essas pessoas que apresentaram essa questão molecular, que foram diagnosticadas com isso, elas entram no critério de inclusão da pesquisa. Então, elas são contempladas com essa medicação. Então, tu tem que entrar no critério de inclusão daquele estudo também, né? Então, existe vários, inclusive não é só de mama, isso é importante a população saber. A gente tem de pulmão, de bexiga, né, de mama, então tem outros, e as pessoas às vezes acabam não sabendo dessa informação e com medo que, eu vou ser cobaia, né, não vão testar em mim, né. É por isso que eu perguntei do medicamento não é teste, tá tudo certo. E como é o futuro da oncologia, eu vou trazer essa informação, porque para a população é importante, né, que tem disponível, né, medicamentos que daqui a 5 anos vão estar no Brasil, a previsão, né? Mas que já na pesquisa clínica está à disposição. Mas que de qualquer forma, mesmo os testes não é cobaia que a gente chama, né? Mas não sei, as pessoas que participam dos testes são muito importantes para o avanço desses medicamentos também, né? Que sem eles não é possível. Claro, ele tem todo um grau para chegar até testar em humanos, né? Vocês podem nos explicar melhor. Toda uma questão ética, né? De trabalho. Não deve ser algo simples para chegar no teste... numa pessoa, né, que já está enferma e tu vai testar um medicamento. Mas são importantes para a gente chegar nessa tecnologia, avançar, ver, não deu certo, mexe aqui, mexe ali. Isso, porque assim, o SUS, a gente vai disponibilizar o protocolo padrão, né? Todo o câncer de mama hoje tem um protocolo padrão, né? As químios vermelhas que a gente fala, né, que é muito conhecida, as brancas, né? Então, são protocolos já padrões. Quando a paciente se enquadra nesses critérios de inclusão, ela entra para a pesquisa clínica. Então, ela acaba muitas vezes não fazendo o protocolo padrão. Não há necessidade. Então, ela vai fazer esse disponibilizado, esse medicamento disponibilizado pelo estudo, que propõe aí uma diminuição considerável dos efeitos colaterais. Dá para a gente dizer que é vantajoso demais para o paciente estar participando de um estudo. Né? É ganhar na loteria. Também, né? A gente sabe que os nossos protocolos SUS também são extremamente efetivos, a gente sabe, só que às vezes os efeitos colaterais é o que, né? Ninguém quer ter náusea, ninguém quer ter vômito, né? Ninguém quer ter cansaço, mas às vezes pode acontecer. E se o paciente não entrou nos critérios de inclusão, pode fazer esses medicamentos e terá todo um acompanhamento, né, detalhado sobre o seu quadro clínico. Esses efeitos colaterais que tu falou, é isso que tu estuda no teu mestrado? A qualidade de vida? Como... Pode falar um pouco da tua pesquisa também, que é importante para a gente saber o que está sendo feito dentro da universidade. Né? Isso. Então, é uma pesquisa sendo feita, então, no Hospital Ana Nery, né, com os pacientes com câncer de mama. Eu iniciei o ano passado, né, em dezembro do ano passado. Confesso que dezembro foi um mês bem estratégico, visto que outubro, né, há um aumento, né, da busca das mulheres por o diagnóstico, pensando em 60 dias, que é um tempo em que a gente deve se iniciar um tratamento após o diagnóstico, por lei. Entendi. A pessoa buscou o atendimento em outubro, em dezembro. Dezembro iniciou o tratamento. Então, foi bem estratégico a minha busca por esse mês, né? Iniciarmos esse mês. Dezembro, janeiro, né? Desse ano, dezembro do ano passado. Então, a gente
E realmente são os meses que mais tem pacientes novos, né? Para vocês perceberem o quanto que o Outubro Rosa ele é efetivo. Pois é, isso é importante, né? Destacar. Isso é bom. Ele é efetivo porque, né, foi o maior número de pacientes novos, foi dezembro, janeiro, fevereiro. Porque é bem divulgado, né? E é um incentivo, acaba sendo um incentivo para a mulher estar lá, fazer o exame. Isso. Então, o que a gente fez, assim, né? Elas chegaram, né? A gente, eu, como enfermeira da instituição, realizei o acolhimento delas. Então, é feito todo um acolhimento, orientações sobre o tratamento. Avaliamos a qualidade de vida, saúde mental, questões nutricionais antes de iniciar esse tratamento, né? Então, a gente sabe como elas estão chegando. Clinicamente, muito bem. Isso mostra que a busca está sendo efetiva, né? Elas estão buscando logo antes de ter uma piora clínica, né? Importante. Então, aí a gente está na segunda fase, então, que é a recoleta dos dados. A gente avalia tudo de novo. Toda a questão nutricional, saúde mental, efeitos colaterais depois do 4º ciclo de tratamento, né? Seja ele de qualquer tipo de protocolo que a paciente esteja fazendo. Né? Então, a gente já tem algum resultado preliminar? Sim, tem. É segredo. Segredo, vai sair um artigo daqui a pouquinho, vamos publicar. A gente está analisando ainda, assim, né? Clinicamente, eu venho percebendo realmente a questão do enjoo, náusea, né? Sendo bem efetivo, né? Bem considerável, assim, mas bem manejado. Então, né? Tudo muito manejado. Então, no momento que eu aplicava o questionário e a paciente já falava que tinha um sintoma mais latente, então o médico já era comunicado e ali a gente já resolvia a situação. Né? Então, foi um tratamento, foi uma pesquisa e, ao mesmo tempo, um atendimento personalizado, assim, digamos, né? A todo momento. Assim, na sua pesquisa, ali você trabalha, eu li lá o título, Comparação da Qualidade de Vida de Pacientes com Câncer de Mama e Possíveis Alterações Cardiológicas e de Alimentação. Por que esses dois fatores me chamou a atenção cardiológicas? Tem alguma associação maior dos tratamentos com alguma alteração? Pode acontecer. Só deixa eu explicar um pouquinho. Isso. Assim, existe, né, existe morte celular, né? Em qualquer tratamento vai ocorrer morte celular das células boas e não tão boas, né? E às vezes o coração, ele trabalha um pouquinho mais, né? Sobrecarga. Isso, ele acaba sobrecarregando ou tendo uma morte celular importante ali também, em virtude dos medicamentos. Por isso que a dose dos medicamentos, ela tem que ser muito controlada, os médicos fazem isso já, né? Porque um dos efeitos colaterais pode ser a cardiotoxicidade, que a gente chama, né? Que é uma intoxicação cardíaca, realmente, pode ocorrer intoxicação renal, intoxicação hepática, inclusive cardíaca, né? E a cardíaca é uma das que podem fazer que o paciente interrompa o tratamento, né? A partir daqui, ele pode ter que parar o tratamento. Mas isso realmente é muito difícil, assim, de acontecer na nossa realidade, né? Visto que as pacientes fazem ecocardio, né? Hoje, né, buscam mais, né? E só que esse dado especificamente a gente não vai conseguir trazer nessa pesquisa. Foi um dos objetivos que a gente não vai conseguir alcançar por questões financeiras, enfim, né? Que a gente não conseguiu abordar com todos os itens que a gente precisava. Imagino que é um universo também de trabalho, uma carga muito grande. Né? Isso, mas vendo a realidade, as pessoas estão sendo bem acompanhadas nesse sentido, assim. E Diário, você comentou, né, que quando faz parte de pesquisa clínica ou até em outros tipos de pesquisa, ou talvez isso também não sei como que acontece, talvez no particular isso é mais feito de uma maneira melhor, talvez, eu não sei, mas em relação ali à interdisciplinariedade, né, dos profissionais que trabalham com esses pacientes, assim, o nosso Sistema Único de Saúde, numa paciente com câncer de mama, ela tem acesso a todos esses profissionais, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, tem acesso, e como que acontece isso? As pacientes que têm convênio, tu diz? Não queria saber mais no Sistema Único de Saúde. Assim, se ela tem acesso a isso. Acredito eu que pelo convênio
têm acesso mais fácil, né? Pelo SUS também. Não sei. Pelo SUS também, elas bom. têm todo o acesso, assim, ó. A equipe multi, realmente, ela é bem efetiva. Trabalha, os enfermeiros, assim, assistenciais, né? Eu sou uma delas. A gente acaba tendo um olhar bem integral ao paciente desde que chega. Então, aquela questão, assim, eu vou fazer um tratamento, né? Devemos desmistificar isso, né? Existem profissionais te cuidando, né? Sim. Vão ter pessoas que vão te cuidar, que vão olhar para ti, vão resolver a questão, né? Questão nutricional, ajuste de questão emocional, né? Os psicólogos. Hoje a gente tem até a capelã dentro do hospital, que é uma pessoa que traz muita questão da espiritualidade, crenças e valores, que a gente valoriza muito isso, porque é o que dá força, muitas vezes, emocional para a pessoa fazer o seu tratamento, não desistir. Então, né, temos farmacêuticos, né, que também estão à disposição. Então, assim, é assistência social, né? Então, a gente trabalha muito com a questão social das pacientes, grupos, né? Tentar incluir elas em grupos de outras mulheres que também passam, assim, pelo mesmo processo, né? Então... Eu queria perguntar também uma coisa. Passar por esse processo, vamos chamar assim, pela doença, é uma luta da mulher, né? Mas o marido em casa, os filhos, tem um papel importante nisso, né? Como que a gente pode... Falando, né, no meu papel aqui, como eu posso auxiliar, por exemplo, minha esposa passando por isso, da melhor forma possível? Só dizer que, não, vai dar tudo certo, não é o bastante, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Existe também algum atendimento para a família poder se adaptar a essa nova realidade? Eu ouvi falar muito da pessoa, obviamente, ela que está passando por aquilo, é a mais importante, mas a família também, como a gente pode dar esse suporte melhor, né? É isso que eu fico pensando, só vai dar tudo certo, vai passar por isso, não é o suficiente. Mas a pessoa nem quer muito ouvir isso, né? Isso. Assim, ó, a família, né, a gente sempre diz, muitas vezes é a que mais se sente fragilizada. Nem é o próprio paciente, né? O paciente tá ali, tá demonstrando, né, a sua força, né? Enfrentando o tratamento. Enfrentando, e às vezes o mais fragilizado é a família. O olhar da equipe multi para a família também deve ser efetivo, né? Existe isso? Existe. A gente acompanha não só o paciente, mas o familiar também. Então, é importante, né, aquele filho, né, que vai ver a mãe com, né, uma mudança física, talvez, aí ele esteja preparado para isso. Então, essa conversa, ela precisa, sim, existir, né? E a força que a gente sempre, que elas trazem, né, e eu acho que ajuda muito... os amigos, familiares, né, tentar manter uma vida normal na medida do possível, ter uma vida social na medida do possível. Não aquela coisa, vou me isolar, não vou ver ninguém, vou ficar em casa. Isso não existe, né? A pessoa tem que tentar fazer exercício físico, né, que é o que diminui o seu cansaço, mantém a sua qualidade de vida, alimentação. E vida normal, assim, tratar os efeitos colaterais que possivelmente podem acontecer e seguir firme. Os protocolos que a equipe determinou, tu pode ter uma vida, conseguir a tua vida. Pode buscar isso. Até falando em tratamentos paliativos, né? Não sei se vocês iriam abordar sobre isso. Muitas mulheres que têm o diagnóstico de não ter cura, mas os tratamentos terapêuticos não se esgotaram. Então, tem muito o que ser feito, né? Mesmo que não tenha cura, mas a qualidade de vida boa, né? Uma rotina de trabalho, muitas vezes elas podem trabalhar, podem sair, podem se divertir, né? A gente orienta, claro, não o tabagismo, o alcoolismo, né? Nesse sentido. Uma qualidade de vida boa. Tendo, né, esse diagnóstico. É isso que a gente busca, não só o médico, né? Mas nós, da equipe multidisciplinar. Porque existe uma vida durante o tratamento, né? Existe. A vida não para. A gente diz isso. A vida não pode parar por causa do diagnóstico. Eu falo isso porque eu vi um vídeo bem emocionante do pessoal conversando sobre isso. Não parou. Os filhos ainda continuam crescendo, né? A vida continua. Isso mesmo. É isso que eu sempre digo para os pacientes, né? É uma página que a gente vai escrever ela agora juntos, né, nesse momento. Então, a gente vai construir junto esse processo e a equipe está do lado dos pacientes para isso. E vamos tentar fazer ela mais leve possível, né?
Menos... Por isso que aquela hora que a Bruna trouxe, que ele dá de 85% de chance de vida, né? Com os tratamentos, né? Todo diagnóstico precoce, tudo isso. Por isso o Outubro Rosa ser tão importante, a gente está discutindo ele aqui. É importante também, né? Para a gente trazer essa mensagem, né? Vai dar certo. A possibilidade é muito grande, né? Mas... O quanto antes investigar e detectar, né? Qualquer alteração e iniciar o seu tratamento, maior chance de sucesso. Existem muitas pessoas trabalhando nisso, né? Muito, uma turma grande, hein? É uma turma grande, né? E eu, particularmente, né, com a pesquisa, eu sou uma defensora desse tema, assim, de buscar ajuda o quanto antes, de ter vida mesmo em tratamento, ter uma qualidade de vida, né? A tecnologia está aí para provar isso. Indiara, eu fico interrompendo aí. Não, mas perguntando. E o que tem, assim, além, claro, do tratamento né, dado ali pelo médico, pela equipe e tudo mais, existem algumas coisas que as pessoas podem fazer para reduzir algum efeito, né? Não sei, aí tem, pode fazer utilizar um óleo de não sei o quê. Terapias complementares. Uma terapia alternativa. Como que funciona isso? Assim, é recomendado? Não é? Faz bem? Não faz? É muito bem-vindo. Como que vocês veem isso? Né, a aromaterapia é uma dos né, a auriculoterapia, a acupuntura para dor. Então, são tratamentos que auxiliam, sim, a terapêutica do médico, né? O que o médico definiu, né? Então, até o uso de alguns chás, a gente pode orientar, outros não, né? Para questão de diminuição sempre do enjoo. Sempre com orientação, né? É importante falar isso e nunca deixar de fazer o tratamento. Isso. E realmente elas seguem certinho, então isso a equipe promove uma educação, promove saúde para esses pacientes. Então, a gente trabalha muito com a educação deles, né? A gente ensina eles a se cuidarem, né? A gente ensina. E esses tratamentos, né, de acupuntura, eles, por exemplo, auxiliam ele não utilizar tanto medicação para dor, né? Alívio de dor muscular, então, né, relaxamento, o reiki, então, as questões espirituais. Então, a gente acolhe muito isso e disponibiliza, inclusive, para os pacientes lá no hospital. A gente tem à disposição para os pacientes massagens, né? Não todos os tipos de massagem, por exemplo, algumas massagens linfáticas a gente não indica para paciente oncológico, mas alguns tipos sim. Então, existem esses tratamentos, como vocês chamam? Alternativos. Complementares. Isso aí. Mas sempre busque primeiro, eu quero fazer uma massagem, que tipo de massagem eu posso fazer? Isso, perguntar, uma drenagem, né? Drenagem linfática. Tipo de chá e tal. Isso. O SUS agora eu não tem, né? Como é que chama? As PICs, não é? Práticas integrativas complementares? Isso. Como... Exatamente, as PICs. Terapias complementares, isso aí, alternativas. É importante, né? E é uma variedade, o que tá dentro delas? O que já está sendo ofertado, assim? O reiki, a auriculoterapia, né? As prefeituras podem disponibilizar o reiki e a auriculoterapia. A acupuntura daí tem que ser um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico, né, que seja acupunturista, especificamente. E, por enquanto, assim, que a gente tem... E a aromaterapia também, né, que é as essências e tal. Também ajuda muito. E as pacientes gostam, né? E a questão religiosa, tu deve ver essa aproximação com isso, né? Porque eu quero trazer aqui um panorama entre... ciência, né? A gente está trazendo aqui a evolução desses diagnósticos, todo o que a gente consegue trabalhar para evoluir nisso, né? O próprio medicamento. A gente está falando de química pura, né? Trabalho muito intenso nisso. A parte dos diagnósticos de equipamentos de imagem também, muito trabalho envolvido. E a gente tem do outro lado a religião, que, né? Todas as religiões, agora a gente vai falar de fé mesmo, né? Deve ser bastante importante, porque é um momento que... É isso que eu quero perguntar, assim, né? Tem a família, tem toda a equipe, mas é uma batalha daquele indivíduo, né? Daquela mulher que está trabalhando ali. A fé deve ser muito importante nesse momento. Ou como tu vê nisso, essa relação? Assim, ó, estatisticamente, falando sobre a nossa pesquisa, sabe? Não, a gente, trazendo um spoiler aqui, emocionalmente, a gente não detectou alguma diferença significativa. Por exemplo...
Mas clinicamente tem esse viés de clinicamente notório a questão emocional, muitas vezes um pouquinho mais fragilizada. Então, o que muitas traziam a questão da fé, da espiritualidade nesse momento? E uma nova descoberta de si próprio. Isso. Nesse momento. Nasce outra mulher. Veio um diagnóstico e nasceu uma mulher junto, uma nova mulher com ele, né? Então, uma autossuperação, perda do medo, né? Perda da insegurança, elas realmente mostram uma força absurda. Eu estudei um pouco do tema, já que não era o meu tema de pesquisa, de trabalho, né? E eu fui ver muitas mulheres... São umas guerreiras. E exatamente isso, assim, que ela normalmente tinha o trabalho dela, mas era isso, trabalho, ia para casa. Daqui a pouco ela descobriu... Após o câncer, foi lá, agora é uma ciclista, montanhista, corre e começa a fazer umas loucuras assim. É muito legal. E a família, nossa, vamos junto. Umas casam no meio, né? Termina o tratamento, casaram, viajaram, né? Começaram uma começou uma faculdade, que abre uma outra perspectiva da vida, eu acho. Isso. E aí é essa perspectiva que a gente quer trazer, né? Que a vida continua. E uma senhora com 60 anos de idade iniciou uma faculdade depois do término do tratamento, né? Então, assim, isso é uma vitória para a equipe, né? Para todo mundo, né? Então, são pessoas, assim, casos que a gente gosta de trazer que inspiram outras mulheres a irem buscar ajuda e não ter esse medo, né? Imagino que é uma superação. Porque às vezes a gente vive tão no automático que é um momento, um embate como esse, de descobrir alguma coisa que pode mudar o fluxo todo da tua vida, que faz tu repensar, né? E aí, tu virar uma ciclista, tu iniciar uma faculdade. É um reset, eu achei bem legal. É ideal que não precisasse chegar num diagnóstico, né, de uma doença, assim, a gente, né, ter mais consciência, mas de alguma forma se ajuda, né, se faz a pessoa... se animar, né, ir pra frente. Acho que é um momento de autoconhecimento mesmo, que às vezes a gente não tem esse momento, como a Bruna falou, e num momento tão tenso como esse, tu para pensar, né? E refletir sobre... que tu és rico, né, em muitas coisas. Né? Não, as coisas ricas não estão somente em questões materiais, sim de vida, família, né, valores, assim, tem pacientes que falam assim, eu nem imaginava o quanto de pessoas que gostam de mim, que me apoiaram nesse momento, então, que me deram força, né, então, e a gente também, a equipe médica, equipe multi, assim, é muito importante, sabe, esse trabalho, assim, em busca, assim, de um tratamento bom para o paciente, né? Eu acredito que para vocês também deve ser uma abordagem diferente de visão de mundo também, né? Trabalhando nessa linha de combate. Eu já fazem 6 anos que trabalho na oncologia, né? Na parte assistencial. E sou especialista e escolhi meu assunto, meu tema de mestrado sobre o assunto de câncer de mama, né? Então, para mim, é um constante aprendizado, né? Assim, de vida mesmo. E para todos os profissionais. A gente está falando muito... desculpa. Pode falar. A gente está falando muito, assim, né, do diagnóstico, da doença e tudo mais. Agora vamos falar, assim, da cura. A mulher foi... Como que é o que é a cura? Quando o médico diz assim, você está curada... não tem mais nada, ou depois, assim, mesmo, tá curada, mas tem que, por quanto tempo tem que seguir fazendo exames, como é que são os cuidados de uma paciente curada? O que é uma paciente curada e quais são os cuidados que ela deve ter? Isso, perfeito, viu? Então, o acompanhamento, né, com o médico são em torno de 10 anos ainda, né? Se são tumores com questões hormonais envolvidas, então são utilizados medicamentos, né? Bloqueadores, né, hormonais, né? E anti-HER também. Então, são medicamentos, né, que o médico vai definir, enfim, mas o acompanhamento... né, pelo menos anual, né, com mamografia e exames de sangue, isso daí é importante manter certinho, né, para não, se houver alguma possibilidade de recidiva, né, que seja descoberto o quanto antes e tratada e resolvida.
Galera, a gente já tá indo pros 50 minutos de programa. Meu Deus! Passou rápido, né? Esse assunto flui, né? Foi muito bom. Vocês querem deixar alguma mensagem, quer fazer a última pergunta pra gente ir encerrando? Não, da minha parte, acho que a gente, né, conseguiu abordar todos os tópicos ali que a gente tinha proposto. E até para mim, assim, ficou alguns ensinamentos ali, né, que você falou no início e eu levei um puxão de orelha, assim. Você falou, né, do autoexame uma vez por mês, assim. Confesso que eu não faço uma vez por mês. Praticamente deixava só para fazer na consulta, né, ginecológica, assim. E agora eu vou prestar mais atenção, né? Então acho que ficou bem. Já Ficou essa valeu o programa de mensagem. hoje. Valeu. Para todas as mulheres, né? Para ter esse cuidado, né? Tá ali no banho, né? Toca, assim, vê, sente. rapidinho. Acho que, nossa, já pode salvar, né? Então acho que fica essa mensagem final, assim. Obrigada, muito obrigada pela disponibilidade. Acho que foi uma conversa bem boa, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas e espero que, né, a população tenha tirado algumas mensagens. Que coisa boa. Bruna. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Bruna, quer deixar alguma pergunta, uma mensagem final? Quero agradecer de novo aqui a presença de todo mundo, da Valéria lá na Polônia, da Indiara, Isso. aqui que é minha colega lá do Promoção, Legal. do Bruno. Então, agradecer essa collab com Ciência de Bolsa e a Letiane também, que é a Isso. nossa cabeça lá do Ciência de Bolsa, que infelizmente não pôde estar aqui, hein? Tava um pouco doente hoje, não pouco conseguiu, doente. mas tá o nosso contato. Diara, muito obrigado pela tua presença. Fica aqui as câmeras e o microfone aberto, o tempo que tu quiser, para dar tua mensagem. Muito obrigado de novo pela tua presença. Eu que agradeço, gente, pelo convite, né? É sempre uma honra falar sobre isso, né? Eu sempre digo que a gente tem propósitos de vida e eu acho que um deles na minha vida foi trazer esse tema. E só para contextualizar um pouquinho, que a gente não falou sobre a questão do colo uterino, né? Isso. Então, autoexame, né, da mama, mulherada, o preventivo também, né? O CP que a gente fala, fazer aí uma vez por ano, né? Ou ainda, para quem conhece, é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, Isso. né? Importante, então, Agora, essas buscas. eu vi, né, o Outubro Rosa não é só mais do de mama, né? Eles estão abordando o câncer de colo de útero, né? Também Isso aí, nessa campanha. né? Por causa do aumento de número de casos, né, de HPV, então a população tá sendo exposta, né, consideravelmente, né, pelo HPV e é um dos causadores de câncer do colo uterino. Então, né, algumas questões, acredito que, né, públicas vão ter que ser reajustadas também, de prevenção, enfim. Né? Novo Então, trabalho pela frente. outros trabalhos pela frente de promoção de saúde. Isso não é fácil, né? Que a gente gosta, né? A gente adora, né? Trazer essa informação. Mas é isso, sabe? E no mês que vem a gente tem o Novembro Azul também. Temos Novembro Azul. Então. Temos Novembro Azul, que eu acho que é um assunto que a gente pode trabalhar em conjunto novamente, né? E a gente vê que, diferente da mulher que busca bastante esse atendimento, o homem tem um pouco mais. A gente estava comentando antes, né? Eu acho que é um assunto importante para a gente trazer aqui, conversar e tentar desmistificar um pouco disso. Isso, o medo, né? Os tabus, né? Que a população masculina às vezes acaba tendo, né? De ir atrás do diagnóstico, né? E essa evolução também da tecnologia, desse diagnóstico, acho que é importante te abordar isso, como a gente abordou aqui hoje. Isso câncer aí. de mama. Show de bola. Obrigado. Muito obrigada, gente, pelo convite. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente ficou muito feliz com essa collab. Bruna, um abraço para a Letiane também, por ter aceito esse convite. A Indiara, especialmente, pela nossa especialista em oncologia, está aqui, tirou várias dúvidas. Eu realmente não conhecia muito do assunto. Foi bom que eu fui buscar, agora vou incomodar em casa também. O autoexame é importante. É isso aí. Valéria, obrigado pela tua presença. Direto da Polônia, a gente conseguiu estabelecer o contato. O pessoal da rádio ali, da TV também que fez, Ismael, todo esse esforço. Pessoal das câmeras. Obrigado. Então fica a mensagem, se cuidem, né, garotas? Se cuidem. Autoexame é muito importante. Vão nas unidades de saúde buscar esse atendimento. Busquem, se cuidem, né? Tá disponível. Isso aí. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Valeu.